Meus amigos, boa noite. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos a presença dos bons espíritos, nossos amigos, nossos companheiros, bons espíritos do Senhor, para nos auxiliarem nos estudos desta noite. Que nós possamos trazer uma lição que venha nos ajudar a melhorar os nossos conhecimentos da doutrina espírita, em especial, e da palavra de Jesus de uma maneira geral, dos ensinamentos do nosso Mestre, pelas lições deixadas e enviadas por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. E essas lições estão nos livros da coleção Fonte Viva. Hoje nós vamos estudar o livro Vinha de Luz, e a questão é a número 35. E ela se denomina Que Pedes? E Emmanuel então coloca em destaque a chamada a mensagem de Jesus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus está em Lucas 12, 20. E diz a lição: Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Nós vemos, meus amigos, nas lições de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e Emmanuel, corroborando esses ensinamentos, nos mostra quantos de nós nos esquecemos que não vivemos sozinhos. Quantos de nós vivemos para nós mesmos, só para nós. E nesse pensamento egoísta, cada um desenvolvendo esse pensamento egoísta, faz com que parece que ele tem uma forma de contágio que outros também se manifestam assim. São muitos que se manifestam de forma egoísta e dificultando o trabalho, o ensinamento do Mestre, porque o Mestre nos trouxe um ensinamento de amor para levar ao outro aquilo que queremos para nós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Mas nós temos esses pensamentos, como diz Emmanuel, ambiciosos, egoístas mesmos, arbitrários. E ainda diz, os vaidosos reclamam louvores. Quer dizer, Emmanuel vai nos descrevendo, nos desfolhando essas possibilidades que aparecem dentro dos ensinamentos do Mestre, como ele mostra a maneira como nós outros nos comportamos perante a vida, com egoísmo, sempre pensando em nossas dificuldades, naquilo que desejamos, naquilo que sonhamos ou naquilo mesmo que às vezes até nos traz prejuízo, mas muito queremos, os nossos desejos. Não importa até que eles sejam bons, que eles venham a nos ajudar, muitas vezes vêm até nos prejudicar, mas nós queremos aquilo que vem ao encontro da nossa vontade. E o que é que acontece? Sempre queremos mais, nunca estamos satisfeitos com o equilíbrio, que é isso que nos pede o Mestre, equilíbrio, desejar dentro do equilíbrio, não querer tudo para si. Você, daquela necessidade para o seu uso, aquilo que você precisa para levar adiante a sua existência, a existência dos seus familiares, para que você aprenda a viver com o necessário,
para que você faça uso e não abuso das coisas que Deus fornece a todos nós. Nós temos o nosso alimento, a nossa casa, a nossa existência, sempre pontilhada de bênçãos que Jesus nos manda através dos seus mentores, dos seus apóstolos, dos seus seguidores, dos seus nossos irmãos espirituais e que vêm nos ajudar sempre. E nesses momentos nós recebemos essas ajudas, esses cuidados, mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos sempre mais. E é esse mais que nos prejudica, porque queremos mais do que, na verdade, é necessário para a nossa existência. E aí, Emmanuel diz, os arbitrários solicitam atenção exclusiva para eles, aos caprichos que lhes são próprios, a tudo aquilo que ele quer, que ele gosta, que ele deseja. Os vaidosos reclamam louvores, ou seja, são vaidosos e querem aplausos permanentes. Tudo que faz, você tem que dizer que é uma maravilha, que é isso, que é aquilo. Não admitem críticas, nem observações que não estejam de acordo com os seus desejos, né? Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem, que lhes não cabem, diz Emmanuel. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem, ou seja, o outro tem algo que eu não tenho, mas eu desejo exatamente o que ele tem. Mas isso não me cabe, não comporta para mim, ou seja, não é útil para mim, é útil para ele, mas não para mim. Não está no meu merecimento receber também, está no dele, do outro. Então temos que saber que nós somos individualidades, nós somos seres que vivemos neste mundo de passagem como individualidades. Eu sou uma pessoa, você é uma outra pessoa, você tem seus desejos, eu tenho os meus, nós somos cada um individualidades. Nós não podemos copiar ou desejar o que o outro tem. O outro tem porque ele necessita ter ou porque ele precisa ter. Porque Deus é justo. E se nós sabemos que Deus é bom e justo, por que motivo nós iríamos querer desejar o do outro se não fosse só por inveja? É a inveja que a gente vê. O outro ter algo que nós não temos leva-nos à inveja. E a inveja é muito triste porque é um sentimento negativo, que não vem do amor, ao contrário, vem do egoísmo. O egoísmo é a nossa perdição. É onde nós encontramos a maneira mais fácil de descer a ladeira da evolução. Não subir, mas descer através do egoísmo. Portanto, vamos pensar no nosso progresso, porque se pensarmos no nosso progresso, nós vamos também medir as consequências dos nossos atos, nos nossos pensamentos, das nossas palavras. Aquilo tudo que eu digo vem em encontro do meu ser, da minha alma. E se eu digo algo que transpira inveja, se eu comento com alguém, poxa, eu queria tanto ter aquilo que a outra pessoa, que o meu irmão que mora ali não tem, eu não tenho, e tal, e o comentário vai. E nesse comentário se transpira o quê? Inveja. E o que eu digo vai conspirar contra mim, que estou fazendo algo que não está nos ensinamentos do bem, e sim algo muito negativo. Portanto, temos que prestar atenção em todos os atos da nossa existência. Não é muita coisa, é simples. É simples porque torna-se automático. É só nós vigiarmos, orar e vigiar, como disse Jesus. E se nós vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos, nós vamos encontrar bons frutos
dessa plantação. Não é isso? Pois é, os vaidosos reclamam louvores, os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. O que seriam os despeitados? Aqueles que querem ter alguma coisa ou gostariam de ter e não têm condição, ou eles não conseguem se locomover com facilidade e têm inveja e se sentem menos do que o outro, se sentem complexados em relação ao outro, e aí ele então leva a alcunha de despeitado, porque ele não consegue aceitar como ele é, a pessoa que ele é. E ele então fica muito triste, porque ele gostaria tanto de ser como a outra pessoa, como a outra pessoa se fala, como a outra pessoa se manifesta, como a outra pessoa anda, como a outra pessoa aparece diante do público, enfim. Ele é despeitado, infelizmente. E eles, pessoas despeitadas, solicitam considerações indébitas, porque eles querem aquilo que eles não merecem, que eles não podem ter também. Infelizmente, aquilo que a gente não pode ter, a gente tem que esperar um momento. Talvez um dia eu possa ter, mas eu não quero aquilo como um moto próprio da minha vida, algo que eu não saberei viver sem isso. Isso não existe, porque infelizmente nós somos individualidades, infelizmente não, felizmente, digo melhor, né? Felizmente somos individualidades e temos que respeitar isso, porque se a gente não respeitar isso, a gente sofre. E o sofrimento vem de todos os lados, e especialmente quando nós escolhemos, que são os sofrimentos voluntários. Eu escolho sofrer porque quero coisas que não estão à altura do que eu estou precisando. Então eu quero coisas que não estão à altura do que eu preciso e eu sofro com isso. Sofro porque não tenho. E aí depois eu pergunto, mas por que eu sofro? Eu sou uma pessoa tão boa. São pessoas boas, nós somos pessoas boas, porém temos sentimentos negativos. E isso é que atrapalha a nossa caminhada, não é? Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Não querem fazer nada, absolutamente nada. Querem apenas que tudo lhes chegue tranquilamente, serenamente, sem nenhum esforço e tal. E aí reclama porque que o outro tem, ele não tem, mas ele não percebe que ele não faz esforço nenhum para ter, não é? Até porque nós não temos nada, o que nós temos é por empréstimo, que Jesus nos disse isso claramente. O Pai nos empresta tudo o que temos. Nós podemos usar, desfrutar, porém, um dia nós teremos que devolver tudo que nos foi emprestado, inclusive o nosso corpo. Portanto, não temos que ter ilusões a esse respeito, né? E os ociosos querem uma prosperidade que eles não fazem esforço para ter. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. É aquele que quer ir a uma festa, mas ele não quer fazer nada, nem varrer a sala, nem colocar a mesa. Ele apenas quer desfrutar da festa. É mais ou menos por aí que eu acho que Emmanuel fala, né? Eles são tolos, eles reclamam de divertimentos sem preocupação de serviço. Eles querem se divertir, mas não querem participar do trabalho, né? Eles querem divertimento. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Isso aí é complicado. Todos nós temos direitos e deveres. Não existe ninguém sobre a face da terra que não tenha direitos e não tenha deveres. Todos nós somos filhos de Deus e temos os direitos que Ele nos dá e que a justiça humana também nos dá. Mas temos deveres, e esses deveres hão de ser cumpridos à risca. Se nós não cumprirmos os deveres, nós estamos assumindo grandes dívidas. Portanto, vamos estar sempre alerta para isso também. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados.
Olha, saúde, Emmanuel, ele não deixa escapar nada, ó, nunca. Os extravagantes exigem saúde sem cuidado, ele não se cuida. Não toma nenhum cuidado, não vai ao médico, não faz exames, não toma os remédios prescritos pelo médico, ele não toma cuidado com coisa alguma. E depois ele quer ter saúde. Ele se arrisca muitas vezes, jogando a sua saúde, como nós dizemos, fora, sem ter cuidados, os cuidados elementares que todos nós sabemos que devemos cuidar do nosso corpo, como cuidamos da nossa alma, com muito zelo, com muita atenção. Os impacientes aguardam realizações sem bases. São impacientes. Eles querem que tudo aconteça ontem e não amanhã. Eles querem que aconteça antes, são impacientes. Entendeu? Então, antes de plantar, ele já quer que a árvore dê frutos. E é impressionante que eles são impacientes. Eles têm muita pressa de resolver. E as necessidades, os insaciáveis, pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Eles querem tudo, os outros nada. Para os outros, nada. Tudo para eles. São egoístas, eméritos. São insaciáveis. Eles querem todos os bens. E isso nos faz lembrar o homem da parábola que Jesus nos contava e que podemos mais ou menos resumir assim. Um homem existia que plantava e colhia muito. Ele fazia sempre questão de sempre colher muito para guardar. Ele guardava a colheita, guardava. Mas chegou um momento que ele não tinha mais onde guardar. E ele disse, mas eu farei novos celeiros. E eu, fazendo novos celeiros, guardarei tudo até uma vida de bonança, de tranquilidade. Você ter uma vida sempre em festa. Vou viver sempre muito bem, gozando, vivendo a vida como eu bem quiser. Só que quando ele vai levar avante a sua proposta, o seu intento, ele escuta essa pergunta que está aqui, que Emmanuel colocou. Louco, esta noite te pedirão a tua calma. E esses bens que guardas serão para quem? Isso ele ouve. Então, quando ele escuta isso, essa é a parábola que Jesus contou, ele realmente cai em si e percebe que terminou a sua jornada. Assim, todos os que desejam tudo que não lhes cabe. Eles querem guardar, eles querem sempre usufruir sem dividir nada com ninguém. E Emmanuel termina nos dizendo, essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis, ou seja, se atirou à posse passageira das coisas que mudam todos os dias. Todo dia tudo muda e ele se atirou a isso, ou seja, a nada. Portanto, diz Emmanuel, vigia assim cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Portanto, meus irmãos, muito obrigada, Emmanuel, muito obrigada, Chico Xavier, por mais esta linda lição de muito ensinamento. Vamos nos guardar, nos resguardar de querermos aquilo que não nos cabe, que desejamos tão somente, devemos desejar as bênçãos do Senhor. Muito obrigada, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e até a próxima semana, se Deus quiser.